Olá amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Obrigado a você que nos dá a honra da audiência aqui na TV Jornal e obrigado a você também que é leitor, você que é leitora da nossa Gazeta de Limeira. A partir de agora, muita informação, debate, comentários do futebol local, regional, nacional e também mundial. Semana interessante, né? O Campeonato Paulista está aos pouquinhos, né? Aos trancos e barrancos, está pegando um pouco de ritmo, né? Tivemos o primeiro clássico nesse final de semana, Corinthians venceu o São Paulo e teremos um outro no próximo final de semana, o Palmeiras receberá o Santos. Esse Santos que não está bem na competição, Palmeiras 100%, será sem dúvida nenhuma um jogão de bola. Então a enquete de hoje, você pode participar a partir de agora, mandando o seu palpite sobre esse jogão, Palmeiras e Santos, que será disputado no Allianz Parque no próximo final de semana. 3404-5655, 5650-5659. Mande a sua mensagem também pelo WhatsApp 996997000, 996997000. Participe do nosso programa, que hoje tem outro convidado especial, outro atleta, outro craque da Internacional. E como a gente sempre faz, quando tem convidado, César começa de lá para cá, o Edmar faz a apresentação do nosso convidado especial no programa de hoje. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Um abraço a você, um abraço aos amigos, ao nosso convidado e aos amigos de casa. Você falou aí sobre estaduais. Olha, o nosso aqui em São Paulo está bem na frente do Carioca. Nossa, nós tivemos esse final de semana Madureira e Fluminense. Sabe qual foi o público pagante? 269 pagantes, com vários formigueiros no local, no gramado onde foi realizado o jogo. A bola caiu para fora do estádio, o Gandula teve que ir com a luz do celular para procurar a bola que havia caído fora do campo. Deus. Olha a situação... Sebastião. Muito obrigado, Denis. Olha a situação do Campeonato Carioca. O nosso aqui ainda que está até caminhando bem, acho até que a hora que chegar aí perto das outras fases, a tendência César, é melhorar um pouco mais. Me permita comentar, o Rio está vivendo uma fase difícil, né? Na área de segurança pública. Muito. E tudo mais. Você acha que isso pode ser reflexo também disso tudo? Sim, claro. Isso reflete em qualquer setor de atividade. A situação no Rio de Janeiro, violência, o Estado quebrado, ex-governador preso, não sei quem preso, isso reflete. Quer dizer, o próprio torcedor, ele não tem uma mente legal para ir assistir um Vasco e Flamengo, como foi no último sábado, 0-0, um Fluminense e Madureira. O que está me agradando no Carioca é a Portuguesinha. E daqui a pouco o nosso convidado, que é do Rio de Janeiro, pode até falar alguma coisa sobre isso. Portuguesinha Carioca. Ganhou de novo esse final de semana. Me diga uma coisa, o que você achou da chegada hoje do Júlio César? Eu achei até para um contrato de 3 meses. Então, até faz parte aqui de um dos meus destaques iniciais. É meio que esquisito, né? Chega Júlio César para o Flamengo para ganhar um salário de R$15 mil. É um salário simbólico, até porque ele vai encerrar a carreira, fez um contrato por 3 meses com o Flamengo para ganhar apenas 15 mil por mês. Eu achei legal a atitude dele, achei muito legal. Assim, todos que estivessem próximos de encerrar a carreira, fizessem isso com o clube que o revelou, né? Eu gostei. Por falar em Júlio César, hoje foi um dia de apresentações, né? O Henrique se apresentou no Corinthians, zagueiro 31 anos. Se jogar o que jogava no Curitiba, e um pouco no Barça, se bem que no Barça eu acho que ele nem chegou a jogar, né? Foram pouquinhos jogos. No Palmeiras também não chegou a ser lá o Henrique do Curitiba, não. Se jogar o futebol que ele jogou no Curitiba, excelente contratação. Aguardemos. O Gabigol foi apresentado hoje ao Santos. E na coletiva dele, ele disse que ele não conseguiu jogar no Inter de Milão e no Benfica, lá em Portugal, porque lhe faltou oportunidade. Até eu comentei na rádio agora à tarde, né? Vem jogar no Zé Bonifácio, vem jogar no Andradina, que vai disputar a 4ª divisão. Ah, Gabigol, pelo amor de Deus, já sabia jogar, você sabe. Faltou um pouquinho de vontade. Claro. Essa que é a realidade. Outro que se apresentou também, o Trellis, que foi contratado. Trava-língua, hein? Trellis, juntamente com o Nenê. Os dois foram apresentados ao São Paulo, que tenho eu a impressão, agora com a vinda desses dois jogadores, a tendência é que o São Paulo se firme um pouco mais no Paulista. Em relação à Internacional,
todo mundo já sabe, a Inter perdeu no último sábado em Votuporanga por 2-1 contra a Votuporanguense. A Inter fez, para mim, uma de suas piores partidas desde o começo da Série 3 do ano passado, passando pela Copa Paulista e os 3 jogos anteriores nessa atual Série 2. A Inter não jogou absolutamente nada lá em Votuporanga. Daqui a pouco o nosso convidado pode falar alguma coisa em relação a isso. Hoje não houve nenhuma atividade no Limeirão, folga geral para a companhia, não houve nenhuma baixa por ordem médica, nem por suspensão, então o técnico João Valim terá todo o elenco à sua disposição. Vamos aguardar sobre o Zé Matheus, que continua entregue ao departamento médico. A Inter que volta a jogar no próximo sábado, às 5 da tarde, contra o 15 Piracicaba, lá em Piracicaba. Então, Inter e 15, 15 e Inter, sábado, 5 da tarde, lá na Noiva da Colina. Engraçado que eu me lembro de uma coisa, Edmar, me corrija se eu estiver errado. Votuporanga não me traz boas lembranças, não. Você sabe que há um tempo atrás, não há um tempo, não sei, acho que uns 4 ou 5 anos, a Inter estava naquela esculhambação e tal, não estava legal como está hoje. A Inter está muito bem administrada, redondinha e tal, teve um ano excepcional em 2017. Mas naquela época, lá atrás, nós tínhamos toda a expectativa que a Inter fosse montar um bom elenco, um bom time. Se não me engano, a Inter se apresentou muito mal. E lá eu falei que... Foi na estreia. Foi na estreia? A estreia da Inter, lá em Votuporanga, e eu falei, olha, é time para cair. Meu Deus do céu. Fui espinafrado para tudo quanto é lado, eu não sei o quê. Imagina, o primeiro jogo. A Inter foi. Acho que o Catanós estava de técnico. Aí as 4 primeiras partidas seguidas. As 4 primeiras, demorou para mandar ele embora e depois aí conseguiu reverter, mas eu me lembro muito bem. O Votuporanga não traz boas lembranças para a Internacional, não. Mas como você falou, Edmar também falou, daqui a pouco, imagens de Internacional e Votuporanga, o primeiro tropeço da Inter na Série A2. Era o Betão Alcântara o técnico. Ah, o Betão? Era o Betão. O Catanós chegou na metade do campeonato de 2013. Isso aí era o Betão Alcântara de técnico. Foi 1-0 o gol do Cecel. Olha. É isso aí. César, mais algum destaque? Não, apenas isso. Apenas isso? Isso. Então tá muito bom. Esse é o nosso César Roberto. Hora e vez agora dele, Denis Suidedos, que vai dar o seu recado. E Su, boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Com os amigos aqui, para quem está em casa também, boa noite. Denis, antes das suas considerações, eu vou mostrar um prêmio. Diga aí. Aqui, ó. Esse aqui volta hoje a camisa. Fazia tempo, depois de um tempo, depois de um longo e tenebroso inverno, né? Tá aqui. A camisa da Copa Gazeta finalmente volta. E tem mais 4 panetones, raspa do tacho. Agora acabou. Né? O mês da Romã, da Epifania, pronto, agora acabou. Agora não tem mais nada. Tem 4 panetones e as camisas. Tem mais uma do Pingo que depois eu mostro. Mas tem um CD muito legal hoje, é dessa dupla aqui, Flávio e Rodrigo. Flávio e Rodrigo. E o Denis, olha aqui, ó, Flávio e Rodrigo. É um CD também que o Edmar me deu. E Denis, e tá aqui, ó. Inclusive esse cara aqui do lado direito, ó, o lado direito parece muito com o Denis, né? A cara do Denis. E me diga uma coisa, você conhece tudo de música sertaneja, balada, tequila, vodka, essas coisas. De onde é essa dupla, Denis? Flávio e Rodrigo. Ah, prazer, né, Flávio e Rodrigo? Não sei não. Você não sabe? Nem faço ideia. Eu vou quebrar o protocolo, então. Como é que ele não sabe, né? Edmar, boa noite. Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos. O Edmar, que você fala que não é baladeiro, que não sei o quê, que o Edmar só vai em futebol. De onde é essa dupla? Cosmorama. Cosmorama? Cosmorama. Olha, César. Eles são irmãos, Flávio e Rodrigo, e foi um presente do Xandão Colombari. O Xandão Colombari é um torcedor fanático do Independente e ele trabalha nos Correios. E ele foi até a Gazeta de Limeira e falou, olha, o Denis não é lá de Cosmorama? Então entregue esse CD ao Denis ou sorteie, mas mostre que o sucesso é se for para ficar. É a única dupla sertaneja de Cosmorama. Olha só. Então é da cidade do Denis Suidedos. Então, na verdade o Denis é paulistano, mas o César, de tanto falar que ele é de Cosmorama, muita gente acha que o Denis é natural de Cosmorama, né, Denis? Você sabe que é culpa do César Roberto, né? Essa flanelagem aí. Ele vai receber um título. Esses dias, num dos bares da cidade, um amigo pôs a mão no meu ombro e falou assim, puxa, você é o mais ilustre cidadão de Cosmorama que eu conheço. Mas olha só. Falei, olha, obrigado, né, pelo ilustre. Só que não tem nada a ver com Cosmorama, isso é coisa do César. Mas isso mostra a audiência que a gente tem, né? E ele só não parou para tirar uma foto da placa da entrada de Cosmorama porque a gente tava perdendo horas, senão a gente ia atrasar. Fernandão tirou. Tirou? Então beleza. Impressionante, né? Mas tudo bem, vou ganhar um título lá também. Eu tenho um título de Cordeirópolense que eu recebi há 2 anos e não fui receber ainda. Vou fazer igual o Milton Neves, vou acumulando. Na hora certa eu vou lá para receber. Ô, doutor, sobre o Independente, quem acompanha as páginas da Gazeta já observa durante a semana as novidades do Galo, né? Amanhã tem uma reunião que é o arbitral.
da segunda divisão do Campeonato Paulista, que passou a ser a Bezinha, que passou a ser a 4ª divisão, e hoje a federação chama de Campeonato Paulista Sub-23. Até conversava, acho que com o César, não sei, com o João, ali embaixo, que eu não concordo com esse limite de idade, Sub-23. Até porque temos o Campeonato Paulista Sub-20, que eu já acho estourando, porque jogador que é para ser jogador com 17 anos já vai embora, né? E daqui a pouco acaba a Série A2 e acaba a Série A3, o jogador fica sem mercado. Digamos que o Ricardinho tenha 25 anos, não pode jogar de repente, acerta com um time aí de empresário para ganhar um salário, para ter uma mobilidade na carreira, não pode porque é sub-23. Mas o arbitral é amanhã. E como sempre acontece no arbitral, os times vão lá, tomam um café, champanhe, tiram foto, vêm embora e não sabem nem o que está acontecendo. Sim. Essa é a realidade, não é o caso do Independente, não, é todos os times. Falam amém, depois só vão discutir o regulamento no final, que aí fala, poderia isso, poderia aquilo, mas aí a Inês já é morta, né? Então o Galo amanhã participa desse arbitral, o Carlos Cellini, presidente, vai, junto com a comitiva, o Felipe Ghiseline, vice-presidente, vai também, o Piá também vai, e o seu Nicola Barbato, inclusive aniversário dele hoje, que é o representante do time lá na federação, vai na comitiva aí do Galo para saber os detalhes da 4ª divisão do futebol paulista. E me parece, Denis, Beto, que o 15 de Jaú, que o ano passado não subiu por muito pouco, comunicou à federação hoje que não vai participar. 15 de Jaú, que quase subiu o ano passado, vai ficar fora dessa divisão. Olha que já temos União São João, né, que também está fora. Não sei se volta esse ano, eu acho que não. Não volta. Tentaram o Comercial de Araras e o Comercial falou não também. Tentaram, o Sandro Hiroshi tentou ressuscitar o Comercial de Araras, não conseguiu. E agora foi para Iracemápolis tentar ressuscitar o Cauê. Era até a complementação, né? O Andradina, que há 20 anos não participa de uma competição oficial, que é 500 quilômetros daqui, hoje anunciou que vai participar amanhã do arbitral. Em contrapartida, como disse o César, na sua página oficial no Facebook, o 15 de Jaú disse que não vai participar. Andradina, que fica perto do quê? Araçatuba. Divisa lá em cima. Araçatuba. Cardoso, Castilho, Araçatuba, depois vem Mato Grosso, Três Lagoas. Mais um pouquinho, Três Lagoas. Três Lagoas. Pertinho, mamão com açúcar. Terico. Aliás, parece que estenderam mais Votuporanga, Beto. Nossa. Impressionante. Mas a estrada está uma maravilha. Tá. 2 pistas daqui até lá. Né? Mas incrível, não chega nunca. Não chega. E chuva. Que chuva no caminho. Bom, doutor, e para encerrar, o Federer no tênis, né? Que máquina, 36 anos, 20 grandes slams. Ele que teve problema de saúde em 2016, problema de saúde em 2017, reduziu o número de competições. Mas é o primeiro homem a ganhar 20 grandes slams, né? Mulher teve 2 ou 3 que já conseguiram esse feito, né? Mas o Roger Federer, aos 36 anos, quebrando qualquer paradigma físico, inclusive. Exato. É o Pelé das quadras da bolinha pequena. Verdade. Inalcançável, né? Inalcançável, pelo menos por enquanto. Muito obrigado, Denis. Então, tá aí, Cosmorama. Então já sabe, se você for voltar para casa lá. Beleza. Flávio e Rodrigo. Tá certo. Procurarei-os. Hora e vez dele agora, o mito, o nosso, eu ia falar septuagenário, mas não tem nada a ver, o nosso glorioso beduíno, né? O homem mais querido do programa, ele que é fofinho, na opinião das nossas telespectadoras, ele que é um lorde, na opinião dos nossos telespectadores, mas sempre querido por onde passa aqui na cidade de Limeira, principalmente nos restaurantes onde ele come um bocado. João Valdir de Moraes, boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos amigos de casa, boa noite aos companheiros aqui, o nosso convidado de hoje. Nosso abraço aos telespectadores. Beto, eu falei no rádio, até como destaque final, de que eu traria como destaque principal aqui à noite um assunto que eu gostaria da participação de todo mundo, pelo menos uma palhinha de todo mundo. A televisão mostrou ontem uma matéria extensa, inclusive, do julgamento daquele infeliz médico russo que se aproveitou das meninas que participaram das Olimpíadas desde os 6 anos até os 16, 17 anos. Nos Estados Unidos? Não, na Rússia. Na Rússia. E esse médico foi julgado a semana passada e foi encarado pelas meninas que disseram... E ele, na cara dura, encarou todo mundo, olhando olho no olho. E uma das meninas disse, olha, não pode ser tratado, juíza, doutora fulana de tal, esse cidadão não pode ser tratado como ser humano, como gente,
por favor, faça o julgamento que a senhora achar melhor. E ela o julgou há 175 anos, dizendo o seguinte, quando bateu o martelo: eu estou lhe julgando pelos crimes que cometeu por esse tempo, porque você deve ter em torno de 60 e coisas. 175 você não vai viver, então a prisão perpétua, que consequentemente é uma pena de morte. E ainda é muito pouco para ele. Porque o que ele fez, e as meninas disseram isso, algumas mães, inclusive, foram molestadas pelo médico, e na oportunidade, algumas campeãs que representaram a Rússia até em 2016, falando barbaridade a respeito desse médico. Então não pode realmente ser taxado como um ser humano. Mas existem esse tipo de coisa, esse tipo de gente ainda no mundo, infelizmente. Então, às vezes, a gente fica estarrecido com acontecimentos aqui no Brasil, mas eu acho que são acontecimentos que acabam por acontecer também no mundo. E esse cidadão era o médico da comissão que tratava das Olimpíadas com essas meninas dos 6 aos 16, 17 anos. Veja quanto tempo ele ficou molestando essas meninas. É imperdoável. É realmente imperdoável. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa sobre, porque... Falaremos. Ao longo do programa falaremos. Se está chocado, vamos... Tudo bem. Vamos falar sobre isso. E outro destaque? Outro destaque, eu até ia falar sobre o Gabigol, mas o César já falou que se apresentou e tal. Você acha ele bonito, João? Nada a ver comigo. Não? Não. Mas ele é um cara musculoso, né? Nada a ver comigo. Não, até porque... Descreva o Gabigol fisicamente assim. Como é que eu vou descrever? É um atleta. Um atleta. Um atleta. Não há necessidade de eu descrevê-lo. Aqui nós temos um atleta hoje que tem mais ou menos as características dele. Nada... Você acha um bom jogador? Acho. Bom jogador. Até falei também no rádio. Quem que ele está namorando agora, João Valdir? Não sei. Não sabe. Mas ele jogou muito bem, deu conta do recado quando jogou. Acho que até eu jogaria, né? Ao lado do Robinho e do Neymar. Aí jogou muita bola e fez muitos gols. Agora, não sei como é que vai ser, porque o Santos está meio feio. É. E eu acho que vai levar uma cacetada. A nossa enquete de hoje, Santos e Palmeiras. Palmeiras e Santos, o que você acha? Da Palmeiras. Da Palmeiras? A Palmeiras está imbatível, Beto. Está imbatível? Pode entregar o título. Esse ano pode entregar o título para o Palmeiras, não tem para ninguém. Tá bom. Acabou de chegar mais gente nova hoje. Mais reforços e gente boa. Então, você chega à conclusão de que, antecipadamente, o Palmeiras vai... tem uma conversa aí, bom, deixa para lá, depois eu falo. Tá bom. De que o Lucas Lima está namorando a mulher lá. Meu Deus, mas você sempre com uma fofoca maldosa, não, João Valdir? Não, maldoso não. Não é maldoso, não. Que mulher, João Valdir, está namorando? Que mulher? A dona da Crefisa. Ô louco. Você afirma isso? Não, eu não afirmo nada. Tanta audiência. Alguém falou isso na televisão. Não fui eu. Que bom, e se estiver só passa pra frente. Isso te agrada, não agrada? Nada contra, é sorte dele. Acho que até com ciúminhos. Eu não, sorte dele. Você acha ela bonitona? Ué, você não arrisca? Não. Não? Para aquela conta bancária, João? Pois é. É? Eu me arriscaria. Tá certo, mas você até sem conta. Então tá bom, João Valdir. Então, só isso, Joãozinho. Por hora só. Então vamos ver o que o Roberto acha disso também aqui no nosso programa. Deixa eu só antecipar o Roberto Martins. César Roberto começou a dar os destaques. Ele tem tudo anotado aqui. Gabigol, o Coroio. O São Paulo, Teles, Nenê, Coroio. Nenê, puta que... Tá bom. Todos os destaques. Tá vendo como é difícil? O Lucha deu. Meu sonho, vem até aqui. Tá bom. Caíram todos, Roberto? Quase todos. Boa noite, Beto, a todos os nossos companheiros, ao convidado, a todos os nossos telespectadores que estão em casa nos prestigiando. O João se especializou, aliás, foi a fundo no Lucas Lima, mas não foi a fundo no Gabigol. Acho que é recém-chegado, né? Então não deu para seguir a trilha ainda. Mas falando em Gabigol, falando em... Por que ele está namorando quem? Não sei, eu sei que tem que saber. Você já achou namorado para dona Leila da Crefisa? Ué? Não, mas eu não achei nada. Não, você achou, você falou no programa. Falaram a respeito disso ontem. Eu quero ver se isso aí chegar no ouvido dela. Você imagina, ele vai dar uma raquetada, não sei que você vai ver. A seleção joga tênis, viu? Não, e daí? Eu acho perfeitamente normal.
Isso daí é assunto para o Leão Lobo. Bom, com todo respeito, se chegar no ouvido do marido dela, vai falar, hã? É isso aí. Mas, com relação ao Gabigol, né, tá todo mundo apanhando com relação ao Jaqueta 9, né? Menos a Internacional aí com o Éder Paulista, mas Casim, Borja, Rodrigão não estão dando conta do recado, né? Então aí está uma busca incessante pelo Jaqueta 9. O Flamengo, né, o César falou da draga que está o Fluminense, realmente, né, o Fluminense está parecendo a Portuguesa de Esportes do estado de São Paulo. O Fluminense está quase fechando. E hoje à noite ou amanhã o Flamengo ainda pode anunciar o Henrique Dourado. Henrique Dourado, mais um Jaqueta 9 aí, parece que está tomando o caminho do Flamengo. Avançou bastante as negociações agora à noite. Então, tá para anunciar hoje à noite ou amanhã de manhã o Henrique Dourado no Flamengo. E com essa, o presidente do Fluminense pode pegar um voo para Dubai, né? Pode vir disputar, vai disputar outro campeonato, que não vai dar para ficar disputando o campeonato carioca, não, né? Mas o Flamengo vai perder o Viseu. O Viseu está aí de malas prontas aí, mas eu não sei para onde vai, não. Mas está um comentário aí que ele deve estar saindo do Flamengo. O Lucas, Beto, aquele mesmo atacante do São Paulo que está no PSG, está para ser negociado com o Tottenham por 111 milhões de reais. Eu não acho absolutamente nada nesse jogador. Para mim foi uma das grandes enganações nessas negociações que teve nos últimos tempos, tanto é que ele não se firmou até hoje e ainda o PSG ainda faz alguma coisa para segurá-lo, mas agora vieram com tudo 111 milhões de reais para que ele seja transferido para o Tottenham. Eu acho que deve ser concretizada esta transação. E o André Sanches deu uma entrevista agora à tarde que relação que o ex-presidente Luiz Inácio não teve absolutamente nada com relação, nenhuma influência com relação ao Arena Corinthians. Que não teve, que foi tudo dentro da técnica e tal, e que ele, André Sanches, não fechou o ciclo ainda no Corinthians, que ele pretende voltar ao Corinthians. Então talvez seja o próximo presidente do Corinthians. Aliás, o mau humor dele é um negócio contagiante, né? É impressionante. Ele é o Muricy dos dos dirigentes, né? O Muricy também, assim, qualquer pergunta que você fizesse para o Muricy, ele é azedo, né? Depois foi trabalhar na imprensa, né? Mas vocês falando do campeonato Carioca Draga que tal, eu só vou dar um número aí com relação ao Palmeiras, se me permite. 2017 o Palmeiras fechou com uma receita de R$500 bilhão, 500 milhões de reais, e um superávit de praticamente 10%, 57 milhões. Em 2016 já tinha fechado com superávit de 89 milhões por causa da venda do Gabriel de Jesus. Então, com patrocínio e mais o sócio torcedor, o Palmeiras vai indo muito bem nas finanças. Tanto é que estava até então agressivo no mercado de contratações. Compensação, Campeonato Carioca, só o Flamengo mesmo que está sendo um pouco mais bem gerido, né? Porque do restante a coisa está difícil. E esse assunto que o João Aldir tocou aí, você acha que tem chance de avançar? Namoro, amizade, Roberto? Nenhuma, né? Nenhuma, né? Não, é comentário só. Talvez seja para desestabilizar, né? O comentário, na verdade, foi uma rede de televisão que eu vi ontem. O comentarista falou a respeito, não é bem namoro, não. Falou que a dona Leila estava apaixonada pelo Lucas Lima. Às vezes ele pula uma palavrinha, apaixonado pelo futebol, né? Então o cara já tira a palavrinha ali para colocar lenha na fogueira. Né? 5 lançamentos ontem no jogo, de longa distância, que foi no pé do atacante, uma coisa impressionante. Dele, né? Você viu o que ele fez com o Borja? O Borja acabou perdendo. Colocou na cara do gol, né? Mas tá indo bem agora, né? Agora, final de semana, aí tem Palmeiras e Santos, né? Vamos ver o que vai acontecer se o Lucas Lima aí. Fosse a diretoria do Palmeiras, não acenderia mais a fogueira, eu pouparia. O Palmeiras está fazendo um revezamento, eu acho que isso não é salutar, aumentar essa briga, eu acho que seria a oportunidade dele ir para o banco. Claro, sem dúvida, concordo com você, Roberto. Lembrando a pergunta de hoje, Palmeiras
e Santos, né? Esse clássico do final de semana. Você participa da nossa enquete e concorre a várias camisetas da Copa Gazeta. Vamos lá, agora sim, Edmar, por favor, apresente o nosso convidado. Vamos lá, doutor. Antes, só dizer que eu estou com a camisa do Beijing Gouan, é do Renato Augusto, jogador que foi brilhante no Corinthians, foi campeão brasileiro em 2015, está jogando na China já, vai para a sua terceira temporada, renovou seu contrato. Meu irmão esteve a trabalho na China, trouxe aquela camisa do Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, e trouxe essa do Beijing Gouan. Não sei, o Renato Augusto sempre jogou de preto e branco, né? E não sei se orda de verde, mas está muito bem no time chinês. Parece o Mirassol. Mas é bonita demais essa camisa. Doutor? Ela é bastante elástica, né? Dá para caber a barriga aqui, viu? Eu estava falando com o Ricardinho aqui, viu? Eu estava falando com ele. Doutor, é interessante a frase sobre o Fluminense, né? Dizer assim, né? Todo time precisa de um 10. E o Fluminense de uns 10. Porque você vê a situação que está o Fluminense, todo mundo saindo. Doutor, pensei aqui alguns destaques. Primeiro deles, o Jadson. Teve uma proposta hoje do Al Hilal, dos Emirados Árabes. É o time que tentou o Thiago Neves e o Cruzeiro falou não. É o time que tentou o Cueva, o São Paulo falou não. Então eles querem porque querem um meia brasileiro. E tentaram hoje o Jadson, só que o Jadson falou que está feliz no Corinthians e que pensa até encerrar a carreira jogando pelo Timão. Doutor, até ontem, foi bem. Até ontem, no site da CBF, se você entrasse e clicasse no jogo Inter e Rio Branco do Acre pela Copa do Brasil, o local estava escrito indefinido. Isso me preocupou bastante. E agora eu recebi uma mensagem do Kina Mercuri, nosso especialista, dizendo que a CBF acabou de confirmar o Limeirão. Obviamente que isso aconteceria, mas não deixa de ser uma notícia preocupante. Você, poxa, lá toda hora indefinido. Então a CBF aprovou o Limeirão. Nós teremos terça-feira que vem o grande jogo, o jogo mais aguardado pela Internacional. O primeiro jogo da Inter na Copa do Brasil, 20h30 da noite, Inter e Rio Branco do Acre. Doutor, eu conversei hoje com o Marcelo Gomes. Marcelinho, técnico do Inter de Milão, olheiro que foi por 3 temporadas do São Paulo, muito amigo do Roberto Martins, trabalhou 3 anos no Grêmio. E ele estava me contando sobre o Toró. Ele, trabalhando pelo São Paulo, ele foi assistir um jogo em Indaiatuba. Pô, ele ficou impressionado com o Toró. Rápido, cai pelas pontas, tal. Aí ele levou o nome do Toró até a mesa de reuniões das categorias de base do São Paulo. Aí a diretoria do São Paulo, confiando no trabalho do Marcelo, trouxe o Toró. Doutor, o Toró chegou no CT do São Paulo, não sabia o que fazer. Perdido, foi na sala de musculação, não sabia trabalhar na musculação. Quer dizer, ele completamente perdido. Aí a direção do São Paulo fez uma reunião e chamou a atenção do Marcelo. Falou, olha, onde já se viu você trazer um jogador lá de Indaiatuba, um pouco mais acima da idade que a gente precisa. Pô, o cara não sabe nem levantar um peso e tal. E o Marcelo ficou magoado. Terminou a reunião, ele chamou o Visoli do lado, o Visoli que é responsável pelas categorias de base. E disse, Visoli, confie em mim, ensine ele a fazer musculação. Ele foi abandonado pela mãe, segundo o Marcelo, num terreno baldio. Não teve uma estrutura. Lá no Primavera de Indaiatuba, é um aparelho que você faz todos os exercícios. Pô, ele está na melhor academia de futebol do Brasil, que é o São Paulo. Deu um mês para ele. Toró, destaque do São Paulo na Copa São Paulo de Juniores. E semana passada o Visoli convidou o Marcelo para ir para São Paulo, pediu desculpas pessoalmente pelo mal entendido, e mais um jogador revelado pelo Marcelinho Toró, que tem um futuro brilhante pelo São Paulo. Nosso abraço ao Marcelinho. Aliás, a época está bem propícia, né, para Toró, né, César? Para Toró, exato. Está bem lembrado. E, doutor, para fechar, a Bocha do Gran São João participou da Copa São Paulo, 4ª edição em São Paulo, e ficou em 2º lugar, a Bocha feminina. Então, a Lu, a Roseli, a Rose, a Débora e a Nilza representaram muito bem o Gran São João com o vice-campeonato. Todas estão nos assistindo. Um beijo para vocês, parabéns pelo honroso 2º lugar. E o nosso convidado de hoje é ele. Falar agora um beijo para a rapaziada. Não, ele para essas moças que eu adoro. Tá bom. Doutor, ao nosso lado aqui, o Ricardinho, volante da Internacional. Ele é carioca, torcedor do Flamengo, 28 anos. Foi revelado pelo Audax do Rio de Janeiro. Jogou no time do João Valdir. Pão de Açúcar! Jogou lá no Pão de Açúcar. O nosso Ricardinho. E veio para a Internacional depois de uma passagem pelo Velo Clube. Foi o penúltimo da família Valim a vir, porque o último foi o Misael. Então, seja bem-vindo, Ricardinho. É um prazer imenso tê-lo aqui no programa, viu? Para mim
É um prazer enorme poder estar aqui participando do programa de vocês. Dar boa noite a todos os telespectadores aí que nos assistem, a todos os companheiros aqui presentes. E é isso aí. Para mim é uma honra poder estar trabalhando novamente aí com o professor João Valim, com o grupo que nós temos, e ter tido esse ano maravilhoso, como foi citado aqui, de 2017, e poder estar dando uma sequência numa equipe com a tamanha tradição que é a Internacional. Eu lembro o Bira falando, né, César? Bem lembrado. Sabe quem que ele me lembra? Que jogou na Inter também aqui, depois acho até que encerrou no futebol carioca, o Charles Guerreiro. Lembra do Charles Guerreiro, que passou pelo Flamengo? Acho que não é do tempo dele, né? Mas jogou lembra? na Inter aqui em 95, 96, né? Ele tem... o futebol dele parece com o Charles Guerreiro. O modo de falar lembra o Charles Guerreiro. Legal. Gente fina. Edmar, então, por favor, faça a primeira pergunta para o nosso. Legal. Eu até... ele foi entrevistado durante a semana no painel esportivo, conduzido pelo César Roberto. Cezão. O Cezão, falou até Cezão. E a gente citou a liderança que o Ricardinho exerce na Internacional, né? Porque, olha, não é fácil você colocar um Teco no banco de reservas. Porque o Teco, guerreiro pra caramba, jogou praticamente toda a Série A3, e eu até comentei com o Ricardinho, falei, Ricardinho, dificilmente a hora que você entrar na Internacional você vai sair. E o João Valim tem muita confiança no Ricardinho e até o conduziu como capitão para ele liderar essa equipe. Como é que é ser capitão da Inter num momento tão bom, às vésperas de uma Copa do Brasil, a Inter numa 2 depois de 10 anos? A responsabilidade é grande, né, Ricardinho? Sabemos a responsabilidade que a camisa da Inter nos gera, né? E para mim, eu sou grato a isso. Ter esse título de liderança assim dentro de um grupo, eu tenho essa coisa que eu carrego comigo já em outros clubes também. E como você citou o companheiro aí, o Teco, nós sabemos a qualidade que é e a competitividade que existe entre nós. São jogadores muito capacitados, mas é sadia. Então isso é muito importante. O que tem a ganhar é a Inter. E eu carrego essa responsabilidade de poder estar exercendo a minha função ali da melhor forma e contribuir na parte de ajudar os companheiros, na parte de liderança, e ter essa coisa aí que o João Valim me transmite, né? De poder estar dando aquele suporte fora e dentro também do campo como um líder. E na apresentação dele, doutor, faltou dizer que ele jogou na Lituânia. O Paulinho, volante, que foi do Corinthians e hoje está no Barcelona, jogava no time da Lituânia. E quando o Paulinho saiu, o time lituano precisava de um volante com as características do Paulinho. E eles vieram buscar o Ricardinho aqui no Brasil. Olha, interessante, né? Você teve uma passagem por lá, então? Eu passei pelo FK Vilnius, né? Time da capital da Lituânia, isso em 2008. Após jogar uma Copa São Paulo, eu fui transferido para lá. Esse clube já tinha, de certa forma, uma parceria com o Pão de Açúcar, porque já tinha ido 4 jogadores para lá. E aí, na eventualidade, o Paulinho tinha acabado de sair para um time da Polônia, e aí eu fui, no caso, para substituir a posição dele. E deu para falar o idioma tranquilo, né? Não. Uma coisa fácil, né? Comer, né? De verdade, não. Idioma muito difícil. Difícil, né? Difícil. É complicado. Muito bem. Eu queria te perguntar depois. Bom, César, você já tem alguma pergunta engatilhada? Tenho. Deixa, antes da sua pergunta, porque você citou a Copa do Brasil e, infelizmente, não faz parte da rotina da Internacional disputar uma competição nacional. Tomara que isso aconteça agora e tal, depois de muito tempo. Mas se fosse rotina, nós iríamos perguntar assim, né? E aí, dá para separar uma competição da outra e tal? Mas eu não sei como é que os jogadores podem estar administrando, especialmente depois de uma derrota inesperada lá em Votuporanga. A Inter não se apresentou bem, depois tem um clássico regional contra o 15. É claro que todo jogador e cada treinador fala, cada jogo é um jogo, depois nós vamos pensar no outro jogo. Mas, inevitavelmente, uma Copa do Brasil já deve estar gerando comentário entre vocês, é uma competição, a visibilidade, tudo aquilo mais. Tá? Vocês já estão comentando sobre esse jogo ou ainda é cedo? Não, isso já é comentado dentro dos bastidores lá da gente. O calendário da gente é estreito. A gente sabe que o campeonato da Série 2 é meio apertado, foi encurtado. E no meio de uma semana cheia eles encaixaram o jogo da Copa do Brasil. Só que desde quando nós conquistamos o acesso à Copa do Brasil, então essa partida já é esperada. Sabemos o que ela pode trazer para a Internacional. E também em questão de vitrine para todos nós. Sim. Então, além de ser comentado, a gente já trabalha também em cima disso. Claro, priorizamos o dia a dia, priorizamos o jogo a jogo, que é a competição que nós estamos disputando, que é a Série 2, mas sem perder também
o foco que é ali, essa competição que é tão importante para todos nós. O César, não só isso, né? A competição é importante e financeiramente também muito importante para a Internacional e para o próprio elenco, né, César? Também, por isso que eu acho que uma vitória sábado passado lá em Votuporanga seria essencial para chamar ainda mais o leonino para o jogo da outra terça-feira contra o Rio Branco do Limeirão. Não sei, eu acho que essa derrota lá em Votuporanga, e daqui a pouco a pergunta que eu vou fazer para ele é exatamente isso, para ele ao menos tentar explicar por que a Inter não se ouve bem lá. E uma vitória lá, eu acho que acenderia um pouco mais esse jogo da Inter contra o Rio Branco do Acre. Pode ser. Aliás, se você está falando sobre a questão do Teco de Maria, eu estou me lembrando, César, ano passado, aconteceu uma coisa muito interessante na Internacional, que há muito tempo eu não vi, aliás, eu não vi em clube nenhum. O Baladinho disputava a posição com o Pedalada no lado direito. Sim. O Calixto no esquerdo com o Malcom. E várias entrevistas que a gente fazia, era tão natural essa substituição, e agora ele está rivalizando, entre aspas, com o Teco, que é um grande jogador também. Mas isso sempre foi bem administrado pela Inter, não foi? Pelo elenco, pelos jogadores, nunca houve aquele negócio de forma torcer para o outro machucar ou tomar um cartão para Não. Quanto a isso, pode ficar tranquilo que o João Valim sabe muito bem administrar esse tipo de coisa, e o elenco que a Inter tem, formado por bons profissionais, sim, também faz com que isso seja administrado muito bem. Então, eu tenho certeza que se fosse em qualquer outro elenco, até poderia acontecer alguma coisa, mas a Inter isso não acontece não. Quem sai porque não está bem, entende que não está bem, que o companheiro está melhor. Quem sai por contusão, fica fora, entende que aquele que entrou deu conta do recado, como foi o caso do Nicão com o Diego Baiano. Então a Inter, nesse aspecto, ela vive um momento bastante tranquilo. O elenco é muito bom e de pessoas bem comportadas, comprometidas. Obrigado, Edmar. Tá bom. Já como você derrubou todas as manchetes do Roberto, agora eu vou passar para ele, então, quando você faz a sua pergunta, para ele derrubar talvez a sua pergunta para o nosso convidado. Fique à vontade, Roberto. Eu vou fugir um pouquinho do atual estágio do futebol de Limeira. O que está acontecendo com o futebol carioca? As categorias de base, os times profissionais. Até porque a gente sabe que lá o Rio de Janeiro brota jogadores, né? É difícil uma temporada onde você não veja aí 2, 3 jogadores. O que está acontecendo com o futebol carioca? Pô, é até estranho eu falar isso como um bom carioca, né? Eu até acho que eu cheguei a comentar outro dia que eu me sinto às vezes assim, meio mal por ver a decadência. De onde? Sou de São João de Meriti, Baixada Fluminense. E hoje eu como carioca, mas hoje eu digo para você que eu prefiro estar atuando no mercado de São Paulo sem pensar em estar atuando pelo mercado carioca. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando lá e optei por vir para São Paulo justamente por isso, por estar enxergando o que vem acontecendo no futebol carioca. E não digo nem somente em parte de base e tudo mais. O próprio futebol, que antes era uma vitrine muito grande, até para os jogadores que vinham subindo de categorias mais baixas ou inferiores, hoje já não tem essa vitrine tão grande. Então vem perdendo essa força o futebol carioca. Então isso é triste pra gente. E nós, jogadores que viemos de uma equipe, às vezes, menores, que buscamos esse tão sonhado acesso, essa tão sonhada oportunidade, hoje já não enxergamos da mesma maneira. Eu não sei o que vem acontecendo, não sei se é parte administrativa da federação, eu não sei se é mau comportamento de parte diretiva de clubes, mas, infelizmente, isso é visto por todos nós aí e é triste ver isso. Eu queria dar meu pitaco em relação a isso, sabe por quê? A crônica paulista, Roberto, a crônica carioca, a crônica esportiva paulista, a crônica carioca, tem atuações absolutamente distintas. Olha, desde que meu pai é vivo, desde que meu pai acompanhava um radinho amarelo que ele tinha, rádio Tupi, que você também acompanhou, não sei, mas parece que a crônica carioca sempre foi assim. Que beleza! Eles não veem o erro. Eles enaltecem demais. E aqui em São Paulo é pancadaria. Né? Então, pode ser que isso tenha contribuído ao longo do tempo para eles não... cobertar as falhas deles. Exatamente. A crônica carioca faz do cabeça de bagre um craque. Sim, sempre foi assim. Basta ver as críticas que não existem ao Fluminense. Sim. A situação que o Fluminense está passando, se algum time paulista passasse, pelo amor de Deus. O Flu, eles querem ajudar. Poxa, precisa alguém chegar. Pô, o Gustavo Scarpa é ingrato. Pô, o Henrique Dourado tem que ficar no Fluminense. É diferente daqui. Em São Paulo, eles falariam, não, o Henrique Dourado tem que procurar outro clube. Põe fogo, o Scarpa tá certo ali na justiça. Essa é a diferença. Mais ou menos por aí. Tá bom. João Valdir, sua pergunta, João. Vamos lá.
Ricardinho, Quanto deu o peso do seu prato hoje? Hoje não foi por peso? Não comi muito não. Tô meio devagar. Não, mas você não fica vendo assim, até para controle do peso, quantos gramas você... Não, eu prefiro não. Você vai por onde? Você vai pelo preço? Não, por quê? Você está falando de comer? Não, quando a gente come por quilo, você tem que ter uma média. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o Edmar come entre 800 a 900 gramas é o prato do Edmar. Ô, louco. Não, é um absurdo, é um negócio impressionante. Não, um pouco mais. Ah, é mais? Mais. Não pode ser mais. Não, 1 quilo um ser humano não consegue. Não comer. chega. Não. Mas Se for um pedreiro, servendo pedreiro, come. Não é isso. Você não controla o que você come. Não, eu como aquilo que eu tenho vontade, Beto, ou que eu posso comer. Agora, por exemplo, eu jantei... Você come o quê? 600 gramas, por exemplo? Não chega a isso, não. Ele come pouco, ele não come bastante. Não come bastante? Não muito, não. Come bastante fruta. Com bastante fruta, salada. Você é um passarinho. Mais ou menos. Mais ou menos. Um passarinho que não voa. Um sanhaço. Um passarinho que não voa. Então, tá. Beija-flor. Um beija-flor. Ricardinho, a pergunta que eu lhe faço é para que você coloque o nosso telespectador, em especial o torcedor da Inter, bem ao par do que você foi e do que você é, do que você será aqui na Internacional. Você começou onde, por onde você passou, o principal time que você jogou, uma biografia sua. Vamos lá, sou Ricardo André Félix Reis, 28 anos, tenho minha formativa pelo Cenas Esporte Clube do Rio de Janeiro, que se transformou em Audax, né? Sim. Tive passagem aqui em São Paulo por União Barbarense Velo Clube, no Rio tive Quissamã e o próprio Sendas, teve o Pão de Açúcar aqui também em São Paulo, futebol em Brasília, FK Vilnius da Lituânia, e em 2016 eu tive o ano inteiro no Colón FC, que é do Equador. Eu disputei o campeonato de Série B nacional de lá, e ao retornar em dezembro, posteriormente, em 2017, eu vim para a Internacional de Limeira. Melhor time que você jogou e títulos? O clube que eu sou muito grato é o Audax, no caso, o Pão de Açúcar, né? Que foi quem me deu toda a formativa, eu fui muito feliz lá. Toda a minha categoria de base eu fui muito vitorioso. Mas tem um clube que eu tenho bastante intimidade, a não ser, como a Inter, né? Mas o Quissamã do Rio de Janeiro, onde eu tive o acesso para a Série A do Carioca lá em 2012. Então esse clube eu tenho uma boa recordação. E o melhor treinador, quem foi? Melhor treinador? É difícil essa pergunta aí. Não, eu tenho... não tem nem o que falar sobre o João Valim, né? O professor que é. Tive diversos outros. Então, assim, hoje eu titulo o João Valim como o melhor treinador. Ok. O João Valim chama ele de meu menino. Eu preciso voltar num assunto. Não, agora é sério, agora deixando a brincadeira de lado. O João pediu para que a gente voltasse na questão do médico lá. Sim. E eu fiz uma observação aqui. Vocês foram na onda do João Valdir, porque até onde eu sei, esse médico que fez tudo isso aí é um médico americano e foi julgado pela justiça americana. Então, tem alguns telespectadores, segundo o Fernando, estão ligando para cá para corrigir a informação que o médico foi julgado nos Estados Unidos. Ele é americano. Essa foi esse estudo que se passou... Corte americana. Hã? Foi na corte americana. Exatamente, foi na corte americana. Então, você tá Ele falando... é americano ou é russo? Então, João, mas você está falando que a equipe russa, a equipe não sei o que e tal, acho que há um equívoco aí da sua parte. Eu tentei corrigir, vocês falaram, não, ele é russo mesmo. Então, veja bem, o deles vai fazer uma... Não, porque senão fica chato. A gente tem a obrigação de dar a informação correta aqui. Dá uma olhada direitinho. O único caso que eu vi relativo a isso envolvia a equipe dos Estados Unidos, né, que foram as atletas americanas que foram denunciadas. Agora, está aí com o Denis, ele vai fazer a pesquisa enquanto isso. Enquanto isso, o César vai fazendo a sua pergunta e o Denis vai fazendo a pesquisa. Obrigado, Beto. Ô, Ricardinho, a minha pergunta é para que você ao menos tente explicar o que aconteceu com a Inter sábado em Votuporanga. Porque eu disse no programa de rádio hoje, de que eu não via a Inter jogar de forma tão negativa como jogou sábado durante todo o ano passado e os 3 últimos jogos que antecederam esse contra a Votuporanguense. O que aconteceu? Eu costumo dizer que não existe desculpa para o fracasso, no caso, quando a gente tem uma suposta derrota e tudo mais. É difícil explicar. Porque a Inter vem apresentando um futebol bonito de se ver, vem tendo triunfo, vem tendo vitórias. E quando a gente apresenta algo muito bom, a gente é cobrado em cima disso. Eu até falei isso no final do jogo lá. E como foi uma partida atípica da Inter, nós somos cobrados em cima daquilo que a gente já produziu. Eu creio que aquilo ali é um jogo para ser apagado. Corrigir o que supostamente erramos. No entanto, utilizar isso aí como crescimento para nós mesmos, para poder ter o resultado. Porque sabemos agora que vem logo uma pedreira, né?
E o futebol tem disso, às vezes não dá tempo nem de tu relaxar, a gente tem que bater a poeira e ir pro jogo. Então, mas é isso que eu penso. A Votuporanguense, por aquilo que nós vimos lá sábado, é um sério candidato ao rebaixamento, se não se reforçar, bem entendido. Então, o que na minha opinião, tem que ganhar da Votuporanguense? Porque se chegar em Piracicaba sábado e perder para o 15, é um resultado normal. Você está entendendo? Pro 15 é normal, pro Votuporanguense não é normal. Exatamente. Então, com toda sinceridade, eu acho que esses 3 pontos que a Inter deixou em Votuporanga sábado passado, e aqueles 2 pontos que a Inter deixou lá em Batatais naquele empate, vão fazer muita falta quando a competição estiver afunilando. Pode ter certeza. Eu também acho. Sim, eu sei que é difícil você falar tal, né? Mas nós, na condição de analisar o futebol, nós temos que dizer o que aconteceu. A Inter não jogou nada, infelizmente. E nos assustou, porque há muito tempo a Inter não se apresentava de forma tão negativa, Beto e amigos, como se apresentou sábado lá. Eu citei, doutor, durante a transmissão, rapidinho, que quando teve a parada técnica, eu olhei para o Ricardinho. E o Ricardinho olhou para todo mundo e falou: gente, o que está acontecendo? Eu lembro que você falou assim: o que está acontecendo? Quer dizer, se a gente estava se perguntando lá em cima, você no gramado também. Verdade, é como eu disse. Nós temos essa consciência, porque sabemos aquilo que a gente pode dar. Então, mediante o jogo ali, a gente já conversava, vamos achar a estratégia junto com o professor Valinho ali naquele intervalo que teve. O calor insuportável, que quem estava lá viu, o calor estava insuportável. Demais. E nós vínhamos de jogos sequenciais, jogando à noite. E toda uma logística de viajar, então chegar, descansar, já jogar. Então, assim, eu não sei se de alguma forma a gente pode utilizar, que eu não costumo utilizar isso como muleta de nada. Então, acho que tem tudo um monte de questões que a gente não procura não usar e sim bater a poeira e reverter isso em placar positivo. Eu sei que você não pode falar, mas eu acho que, me perdoem, o pessoal da Internacional, é uma questão de análise. Ninguém me falou nada, tá? Eu senti. Beto, você sai daqui para Votuporanga, é uma viagem de 5 horas de ônibus. O hotel que a Inter contratou em Votuporanga não tem serviço de cozinha, pelo que eu fui informado. Então os jogadores viajaram 5 horas, foram para o hotel, deixaram os seus pertences no hotel, entraram de volta para o ônibus e foram para o jantar. Volta para o hotel. No sábado, dia do jogo, levanta, vai para o café da manhã. Para almoçar, entra de novo no ônibus, vai para o almoço, volta para o hotel. Sai do hotel, entra no ônibus e vai para o estádio. Eu acho que faltou um pouquinho mais de uma logística melhor para a Inter lá em Votuporanga. Não estou querendo justificar, não, mas com o calor que fez e com a maneira que a Inter viajou, eu acho que isso aí pesou um pouquinho na balança. Repito, ninguém falou isso para mim. Isso eu senti em Votuporanga. Então, que isso sirva de exemplo. Para uma viagem longa, a logística tem que ser um pouco mais bem feita. Mas vamos então voltar. A vitória da Internacional contra a Portuguesa, um jogo eletrizante, principalmente na primeira etapa. Jogo muito bom. A Inter saiu ganhando, tomou empate e depois conquistou a vitória aqui no Limeirão. Vamos aos melhores momentos. O torcedor da Internacional está em êxtase, como nos velhos tempos. A lua de mel com o time é impressionante. A corrente positiva impulsiona o Leão a conquistar grandes resultados. Contra a Portuguesa, quarta-feira no Limeirão, a dificuldade era evidente. E foi uma vitória suada, com a cara do Leão, com a cara de João Valim. Fazia 11 anos que o time do Canindé não jogava aqui. Novamente sem Nicão, vetado pelo departamento médico, Diego Baiano formou a zaga ao lado de Balardim. Nas demais posições, o time foi o mesmo que goleou o Audax e empatou sem gols com o Batatais. A Inter deu seu cartão de visita quando Moisés joga entre as pernas de Felipe Manuel e lança Éder Paulista, que manda por cima. Aos 18, boa jogada de Tom, que recebe, gira e finaliza para a defesa de João Lopes. Até que aos 22 minutos, Vinícius Pedalada cruza para Éder Paulista, que é deslocado pelo lateral Carlinhos. Pênalti bem marcado pelo árbitro Douglas Marques das Flores. Tom bate no meio do gol e no alto, sem chances para João Lopes.
Inter 1-0. Foi o 20º gol do Barba Assassina em 51 jogos pela veterana. É o primeiro jogador da era João Valim a ultrapassar os 50 jogos. O segundo gol quase sai em seguida, quando o Zé Matheus bate forte para a excelente defesa de João Lopes. Quando a Inter se aproximava do segundo gol, o árbitro não viu uma falta clara em Zé Matheus. Na sequência, Carlinhos experimenta da intermediária e marca esse golaço, 1-1. A Inter não se abate e o lateral esquerdo, Franklin, salva em cima da linha aquele que seria o gol de Zé Matheus. Aos 40 minutos, o inspirado Vinícius Pedalada ganha 2 vezes no pé de ferro e dispara para fora. No fim do primeiro tempo, Tom tabela com Moisés e também arrisca de longe. As emoções estavam reservadas para o segundo tempo. Vinícius Pedalada recebe de Zé Matheus e manda cruzado para fora. Como o segundo gol não saía, João Valim trata de mexer no time. Wesley entra na vaga de Zé Matheus. Em seu primeiro lance, chute torto para fora. Aos 24 minutos, outra vez o goleiro da Lusa tem sorte. Ele faz golpe de vista no chute de Ricardinho e a bola passa perto da trave. Mas o Leão também toma um susto. Na cobrança de falta do Bom Pereira, Rafael Pim faz defesa difícil. Valim muda 2 peças de uma só vez. Malcom e Medina entram nos lugares de Calixto e Éder Paulista. Mas o melhor estava guardado para o fim. Aos 41 minutos, em um contra-ataque bem executado pela Inter, Malcom levanta na medida para o gol de Vinícius Pedalada, 2-1. Explosão de alegria no Limeirão. Fazia 49 jogos que o lateral buscava seu primeiro gol pela veterana. E o Pimba foi dedicado ao seu pai, que completou mais um aniversário no sábado anterior. A Inter se fecha nos minutos finais e garante mais uma importante vitória, que a mantém na 3ª colocação, com 7 pontos ganhos, atrás apenas de Penapolense Oeste. A era João Valim tem feito o leonino se orgulhar, vestir a camisa do time e vibrar nas arquibancadas. Quem diria, né, Edmar? Pedalada fazendo gol de cabeça, né? Então, até comentei na matéria, né, que todo mundo esperava que ele fosse fazer um gol de falta, sim, um gol de fora da área, mas foi muito emocionante o jeito que foi. A gente até viu nas imagens aí do Fernando Close que ele deu no Vinícius Pedalada, ele chorando no momento do gol, né? Porque foi no fim, foi aos 42 do segundo tempo, muito merecido. O Pedalada que no jogo de sábado completou 50 jogos com a camisa da Inter. Só ele e o Tom chegaram a essa marca na era João Valim. Muito bem, muito bem. Daqui a pouco tem intervalinho, mas antes então a gente vai recuperar aí a informação. O nome do médico então é o Larry Nassar. Larry Nassar. Ele é ex-médico da seleção americana, foi condenado nos Estados Unidos, recebeu uma pena, viu, João, de 175 anos de prisão por abusar sexualmente de ginastas, algumas quando eram crianças. Inclusive a última a prestar depoimento foi a primeira que denunciou o caso. E eu me lembro, particularmente, por isso que eu me lembrei que ele era americano, porque caiu numa juíza, e a juíza, para julgar esse caso, ela realmente ficou com ânsia de vômito de ter que julgar um monstro como esse Larry Nassar. É isso, né, Denis? Inclusive a própria Folha de São Paulo trouxe esse final de semana uma página inteira com a cara dele diante das mulheres, né? E a Federação da Ginástica Americana, todos os dirigentes pediram denúncia do cargo. Não, né? E agora eles querem que inicie quem que acobertou, porque o sujeito não consegue fazer um negócio desse sem ser acobertado por alguém. Novos dirigentes serão indicados interinamente, sim, até que apure-se o caso por completo daqueles responsáveis durante esse processo que ia acontecendo as coisas e ninguém sabia de nada. Mas tá bom, nos Estados Unidos. Teve uma garota que começou a ser assediada com 6 anos e ele só parou aos 16 anos. Foram 10 anos e ninguém denunciou. Talvez tenha sido essa a denunciante no caso.
Perfeito. Denis, a sua pergunta para a gente fechar e ir para o intervalinho. Doutor, 2 perguntas rápidas. A primeira delas, a geração do Ricardinho, que eu posso dizer que é a minha também. Muito comum você ver, a garotada mais nova principalmente, dizer que acompanha mais o futebol europeu do que o futebol nosso, né? Você pega um garoto aí de 17, 16, 15 anos, é mais fácil ele falar o time do Barcelona, do Real Madrid, da Juventus, do que falar o time do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Eu queria saber, na sua opinião, se isso acontece com você também. E a outra questão é o WhatsApp. O César é um repórter mais antigo, não tão antigo assim, viu, César? Mas era comum antigamente ver os jogadores se reunindo, fazendo aquela casinha, e contra a diretoria, ou contra a imprensa, ou contra isso, ou contra aquilo. Hoje em dia diminuiu porque tem os grupos do WhatsApp. E eu queria saber como é que funciona na Inter a questão do grupo de WhatsApp. Se vocês jogadores têm, como é que vocês lidam para não vazar informação? Porque não trocam só figurinha, deve ter algumas espetadas lá no grupo para alguém ou para alguma pessoa. Como é que funciona? Então, eu costumo até comentar sobre isso aí. Vamos lá. O futebol brasileiro vem perdendo para mim um pouco de essência. Porque o que o futebol brasileiro tinha de melhor e era visto lá de fora para cá era isso. E passa a enxergar também o jogador brasileiro, os meninos também estão muito voltados a números também. Essas coisas de altos salários, clubes com uma vitrine como o Barcelona, é uma dessas coisas que vem acontecendo. Isso deslumbra muito o jogador brasileiro. Então, assim, mas aí não tem como hoje em dia a gente não se atualizar quanto à questão de WhatsApp. Todo clube hoje em dia possui aquele grupo Vai Leão, nosso grupo no caso é Vai Leão, onde a gente troca informação. Só tem jogador? Tem só, e também é utilizado pela comissão para poder dar alguma informação, transmitir algum recado, alguma mudança de questão de treinamento e tudo mais. Então, o WhatsApp veio para isso também, veio para ajudar nessa forma. No entanto, vem para mim, na minha concepção, que hoje eu já possuo 28 anos, vem perdendo um pouco da essência, que fazia bem aquela rodinha, aquele pagode, aquela brincadeira. Antigamente, fundão do ônibus rolava aquele pagode, aquela brincadeira, e hoje em dia você já não se vê muito isso. Então, assim, talvez isso seja uma coisa, um diferencial que o futebol brasileiro vem perdendo, na minha concepção como jogador. Legal. É isso, Roberto? Perfeitamente, né? Até para você conversar, né, do que aconteceu no jogo. Olha, nós falhamos na marcação, era para ter feito dessa forma, aquele passe não precisa de... Hoje não existe mais, né? A verdade é uma só, me perdoe, Ricardinho, mas o jogador ele está hoje compromissado com as horas de treino, né? É muito difícil você ver um jogador batendo pênalti depois do horário, cobrando falta depois do horário. É muito difícil isso acontecer. Não à toa que você vê... Olha, faz tempo que eu não vejo gol de falta, hein? Não sei se vocês podem lembrar. 1.100 dias. Hã? Palmeiras não marca um gol de falta há 1.100 dias. Entendeu? Não tem mais aquele cara que joga a bola por cima da barreira. Muito difícil. Você bater de 3 dedos num lançamento. Eu vi aí agora no jogo da Internacional um lançamento praticamente de 3 dedos. Em Votuporanga foram 2 faltas na meia-lua da grande área. Isso dos 45 em diante. A primeira o Éder Paulista bateu na barreira e a segunda o Diego Baiano também na barreira. Agora, por outro lado, você vê um lançamento que foi quase com a mão, né? Do Malco para o Vinícius Pedalada. Do Malco para o Vinícius Pedalada, que é treinamento, né? Você não, é difícil você fazer num jogo um lançamento daquele. Colocou a bola. E a pressão, né? 1-1, quanto? 40 minutos? 42. 42 minutos? Pô, puta vida, né? Tem tudo isso, né? Então... o futebol foi tirando isso. Esse zap, esse telefone, o cara não vê a hora de acabar o treino, hein? Põe o foninho no ouvido e vai embora. Exatamente, e vai lá balançando a cabeça. Muito bem, vamos lá. Não é foninho não, hein? É? Não é foninho, não é? É aquele CDzão, né? Aquele... Coisa ridícula. Pinicos. É o Pinicos? Então tá muito bom. Intervalinho, daqui a pouco tem mais Segunda Esportiva. Lembrando a pergunta de hoje, né? O que dá nesse final de semana, da Palmeiras ou da Santos? Participe da nossa enquete, concorra a camisetas e aos últimos panetones de janeiro. Eu volto já já.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Segundo tempo da nossa segunda esportiva, mais uma vez agradecendo sua audiência aqui na TV Jornal, 3404-5655, 5650, 5659. Entre em contato conosco, seu palpite para Palmeiras e Santos. E agora um recado importante que o César vai avisar sobre o sócio torcedor da Internacional. Vamos lá, César. Perfeitamente, Beto. São 3 planos, né, que você pode fazer adesão. Aquele plano número 1, que você paga R$ 29,90 por mês, assiste a Inter da arquibancada sem pagar ingresso. O plano número 2, que você paga R$ 49,90 por mês e assiste a Inter das cadeiras cativas do Limeirão sem pagar ingresso. E o plano sócio embaixador, aquele que você paga R$ 79,90 por mês e assiste a Inter no Limeirão de qualquer setor do estádio. E mais, no momento em que você fizer adesão a esse plano sócio embaixador, você ganha esta linda camisa da Internacional. Segura aqui para mim, por favor. Essa bonita camisa aqui, olha, boa, né? Você aderiu o plano, você ganha. E lembrando que o plano sócio torcedor da Inter tem o apoio da Dimensional Materiais Elétricos. Então, acesse socioembaixador.com.br e veja as vantagens de você se tornar um sócio torcedor da Associação Atlética Internacional. Muito bem. Voltando ao programa, daqui a pouco mais perguntas para o nosso convidado. Roberto, queria eu fazer uma pergunta agora a respeito da enquete de hoje. Palmeiras e Santos, o Palmeiras embalado. Você falava semana passada que o Palmeiras tem obrigação de terminar 100% do Campeonato Paulista. Você mantém esse pensamento com aproveitamento?
Mantenho, Beto. Eu mantenho mesmo que o Santos, reforçando com o Gabigol, o Santos vem nos 3 anos aí, em grandes campanhas pelo time que tem, né? O Santos não tem um time para ficar campeão há 2, 3 anos já e vem fazendo brilhantes campanhas. Eu acho sim que deve dar Palmeiras no jogo de domingo tranquilamente. Não acho que o Santos seja adversário para o Palmeiras, não. Apenas uma informação, né, Denis? Essa semana também, tu repercutiu nesse final de semana a questão da nova bola da Copa, né? É uma bola que parece uma bola digital, vem com um chip e vai dar para o sujeito acompanhar os detalhes da bola e tal no celular, né? Verdade. Hoje também eu vi uma matéria sobre isso, né? A evolução das bolas, né? Nós comentávamos aqui recentemente com a presença do Rafael Pin, né? Que as bolas hoje são feitas mais pro atacante, pro cara que chuta, do que propriamente pro goleiro, né? A Jabulani acho que foi uma quebra de paradigma muito grande, porque ela era muito leve. E essa da Copa da Rússia, que vem chipada, eu acho que é outra quebra de paradigma, né? A gente fica se pensando, aonde é que nós vamos parar? Aliás segundo o Cássio, uma bola boa pro goleiro essa bola, né? É porque ela tem um pouco mais de densidade, o Cássio disse, né? Talvez a caída de bola dela é mais precisa, porque a Jabulani fazia muita curva, pelo peso dela. Essa, pela densidade, até pela tecnologia que ela incorpora, ela é um pouco mais densa e aí consegue fazer uma trajetória mais em linha reta. Talvez seja a solução para os goleiros que tanto reclamam das bolas. Ainda sobre Copa do Mundo, João Valdir, estou achando muito quieto. Tá, todo mundo, será que só depois do Carnaval que nós vamos estar falando em Copa do Mundo? Ninguém fala, ninguém quer saber. É o trauma de 2014. Será que é, João? É mais ou menos por aí, Beto. Mas até a semana passada eu vi uma notícia de que uma nova remessa, ou seja, a segunda remessa de ingressos estariam sendo colocados à venda. Me parece 24 milhões de ingressos seriam colocados para serem vendidos nessa segunda remessa via internet. Porque a primeira não vai ter, logicamente, porque... 24 milhões de ingressos? Não, João, 24 milhões de ingressos? No mundo. Para o mundo todo. Eu falei na rádio isso? Acho que foi 14 milhões. 14 ou 24? 14 milhões. 14 ou 24. Mas é para o mundo todo. Então... Internet, né? Como? Internet. Internet, claro. E, na realidade, Beto e amigos, eu acho que o Brasil, em especial, aguarda a passagem do Carnaval para depois se focar apenas e tão somente na Copa do Mundo, porque também bate as portas, né? Doutor, só uma curiosidade rápida sobre a Copa do Mundo, o Brasil. Paulinho deu uma entrevista recentemente, jogador que joga no Barcelona, e quando perguntado para ele quem era o técnico que ele colocaria assim na mesa como a quem ele deve muito, todo mundo esperou que fosse o Tite, mas não, ele falou do Felipão. Olha. Aí criou um mal-estar assim na imprensa e tal, e hoje o Tite deu outra declaração dizendo que levou o Paulinho pelo futebol e não pela amizade, mas repercutiu bastante, porque eu esperaria que ele dissesse o Tite, né? Porque pelo Corinthians, pela volta da China, mas ele citou o Felipão. Mas, Denis, imagine você no futebol da China ser convocado para a seleção brasileira. É complicado. Eu acho que tem o dedo do treinador. Eu acho que ele foi muito honesto em dizer, né? Não quis fazer né, com meias palavras, não quis fazer média com ninguém. E eu acho que ele está perfeito na colocação dele, porque você numa transação, você ir para o Barcelona, você tem que estar jogando muito. Para você jogar muito, depende muito do treinador. Com relação ao ingresso, vocês falaram aí da Copa do Mundo depois do Carnaval, Beto, o Carnaval do Rio de Janeiro falta 15 dias. Tem ingressos a Bangu, como diz o João Valdir aí. Tem ingressos a Bangu por dia para a escola de samba que vocês quiserem. Até março. O Carnaval do Rio já começou o mês passado, vai até março. Que escola que você torce, Ricardinho, lá no Rio? Eu sou Estácio de Sá. Sou Beija-Flor de Nilópolis. Ih, Beija-Flor, olha lá. O Cezinha Portela, os bloquinhos lá tá pegando fogo. Aliás, eu já vi fotografia dos bloquinhos nas paredes, né, Denis? Exatamente. Os bloquinhos na parede, não tem onde fazer xixi, para variar, as paredes é que sofrem lá no Rio de Janeiro. César, mais uma pergunta, daqui a pouco nós vamos acompanhar os melhores momentos lá de Votuporanga. Tenho sim. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você já está jogando tudo que você pode jogar aqui na Inter ou ainda tem algo mais a dar? Eu creio que o jogador nunca pode estar 100% satisfeito, né? A evolução tem que ser constante. E eu espero estar produzindo cada vez mais aqui pela Inter e fazendo com que a Inter cresça. Então, não somente eu, como
atleta, mas também a Inter alcance todos os seus objetivos. Você não aparece muito para a torcida, você é um jogador mais pro time, né? Às vezes você passa desapercebido perante a torcida, né? Eu tenho notado isso. Nós carregamos essa função, né? A gente carrega o piano, né? A gente costuma dizer. Como é que funciona você e Marquinhos? São os dois volantes, o Marquinhos sai um pouco mais, você se resguarda um pouco mais. Como é que é? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu particularmente sou habituado a jogar mais como segundo volante. Eu tinha uma chegada maior. Mas aí, ao decorrer dos anos e trabalho que eu venho fazendo assim, com alguns treinadores e tudo mais, eu comecei a criar uma identidade, uma característica diferente de vir buscar a bola mais atrás, de organizar a coisa. Então isso às vezes está fazendo com que eu fique, às vezes, um pouco mais. E o Marquinhos sai um pouco mais. Quando eu jogo com o Marquinhos, eu costumo ainda sair um pouco mais. Sim. Antes eu estava jogando com o Teco. Então o Teco saiu um pouco mais e eu segurava um pouco mais. Eu acho que até meu pai fala assim, nossa, a transmissão que você fala do Ricardinho é brincadeira. Todo tempo ele está com a bola no pé. Eu acho que você e o Teco têm as mesmas características. Eu sinto isso. Eu já acho que o Teco é mais raçudo, o Ricardinho é mais habilidoso. Bom. Muito bem. E doutor, são 24 jogos com a camisa da Inter do Ricardinho, e uma curiosidade, ele marcou 2 gols, 2 iguais, 2 de cabeça, se eu não me engano, contra o Esportivo Brasil, que foi o primeiro. Ele entrou no segundo tempo, mudou a história do jogo. Se tivesse mais 5 minutos, a Inter não perderia aquele jogo. E contra o Água Santa foi o gol mais importante da Inter, porque você dá empate naquele jogo, estava 0-0, você fez o gol aos 41 do segundo tempo, vitória por 1-0, a Inter não teria feito a final com a Ferroviária. Verdade, 2 gols muito importantes para mim. E na eventualidade eu ainda não tinha tido a oportunidade de jogar como titular. Então eu que tinha acabado de chegar também não tinha tido minha oportunidade. A gente fica esperando naquele momento. E ser presenteado na hora com a oportunidade de fazer o gol, pra gente é muito importante, né? Muito bem, muito bem. Vamos seguindo aqui com o nosso programa e agora vamos acompanhar os melhores momentos de Inter e Votuporanguense. A Inter perdeu jogando fora de casa pela Série A2. Quem está acostumado a ver a Inter jogando nos últimos anos ficou decepcionado com o futebol apresentado sábado na Arena Plínio Marim em Votuporanga. Com o futebol bem abaixo da média, o Leão perdeu de virada para o votuporanguense. E olha que o time da casa havia tomado 5-1 do Nacional no meio de semana. Para os especialistas em Série A2, a Inter deixou de ganhar 5 pontos contra Batatais e Votuporanguense fora de casa. A tal gordurinha do início de competição acabou, sem contar com o meia Zé Matheus, vetado pelo departamento médico. João Valim deu uma oportunidade ao atacante Wesley. O reserva até foi esforçado, mas não teve uma atuação destacada, assim como todo o time. Os 20 minutos foram de um domínio falso do time da casa, ou seja, a bola o tempo todo nos pés dos jogadores do Votuporanguense, mas nenhuma defesa de Rafael Pim. O Cave explorava as laterais, principalmente com o ala direito Douglas. Na primeira boa chegada da Internacional, gol de Éder Paulista. Aos 21 minutos, Moisés cruza de 3 dedos para o herói do acesso, que se antecipa a João Vitor e abre o placar. Inter 1-0. Foi seu 5º gol em 15 jogos pelo Leão. O votuporanguense não se abate. Aos 24, Douglas deixa Ricardinho sentado no gramado e rola para a finalização de Ricardinho por cima do gol. Quem diria que a história do jogo mudasse em razão de uma lesão? O grandalhão Felipe Silva se machuca nesse lance. Rafael Guanais coloca João Marcos em seu lugar. No mesmo momento, tira o volante Daniel e coloca o meia Adriano Paulista. Foi inclusive chamado de burro pelos torcedores locais. Essas mudanças foram cruciais para a virada do Votuporanguense. O empate vem aos 41 minutos, numa infelicidade de Diego Baiano. O zagueiro fura e o esperto Fio deixa tudo igual, 1-1. A Inter só não vai para os vestiários perdendo graças a Rafael Pim. Que bela defesa no chute com o desvio de João Marcos. A Inter melhora no começo do segundo tempo. Calisto faz boa jogada individual e cruza para Wesley, que perde a chance. Veja que lance incrível em favor do Leão.
No cruzamento de Ricardinho, Wesley tenta marcar de calcanhar e o zagueiro João Vitor salva em cima da linha. No rebote, Tom desequilibrado finaliza por cima. Até que aos 14 minutos, Ricardinho faz um lançamento primoroso para Douglas, nas costas de Calixto. O lateral cruza e Balardim marca contra, 2-1. Imediatamente, João Valim saca Calixto e Wesley para as entradas de Malcom e Medina. Rafael Pim ainda salva a Inter de levar o terceiro. Na arrancada de fio, o atacante deixa Diego Baiano para trás e só para no milagre do goleiro leonino. A Inter aperta no fim e tem 3 oportunidades para empatar. Moisés pega uma sobra de um escanteio e bate para uma defesa sensacional de Vitor. Luiz Roberto, que havia entrado no lugar de Moisés, puxa esse contra-ataque, mas manda por cima. Já Diego Baiano tenta se redimir do erro no gol do CAF e tenta quase do meio de campo. O zagueiro ainda tem essa falta frontal aos 50 minutos, mas finaliza na barreira. Final de jogo e primeira derrota da Inter nesta 2. Votuporanguense 2, Inter 1. Mas os resultados desta quarta rodada ajudaram e o Leão permanece no G4, exatamente na quarta colocação. Sábado tem o 15, no Clássico do Barão da Serra Negra, em Piracicaba. Acho que esses pontos que a Inter deixou em Votuporanga vão fazer falta lá na frente, né? Eu acho que era um jogo para a gente sair vitorioso hoje aqui e penso que esses pontos vão fazer falta sim, mas eu acho que o campeonato está sendo bem disputado e a gente vai buscar agora completamente todas as vitórias. Isso aí serve pra gente como um alerta, pra gente crescer mais no campeonato. Essa derrota serve como um alerta hoje pra gente crescer. Foi a pior partida que a Inter fez até aqui na competição? Não vejo como uma pior partida. Eu vejo que o time, pelo calor também, eu acho que atrapalhou um pouco a gente, mas o trabalho está sendo bem feito e pode ter certeza que o próximo jogo a gente vai buscar a vitória. E agora o 15 em Piracicaba. E aí? É um jogo difícil, um clássico, né, da região, e eu acredito que a gente vai estar bem focado, preparado. A gente vai ter uma semana agora para trabalhar bastante, aprimorar aquilo que a gente errou nesse jogo, mas a intenção é fazer o melhor jogo possível lá e buscar os 3 pontos. João Valim, o que é que faltou para a Inter sair de Votuporanga, ao menos com um empate? Faltou, logo no começo do segundo tempo, tivemos umas chances claras de gol, não conseguimos converter, né? Mas desculpa, mas fazer que nem você falou, uma viagem dessa longa, né? Longa, sol que está fazendo aqui, que a gente não está tendo esse sol lá em Limeira, né? Então eu acho que tudo isso ajuda o desgaste também. Eu acho que a minha equipe desgastou um pouco no segundo tempo. Mesmo assim foram guerreiros, correram, deram o máximo, né? A gente sentiu que eles foram até o fim querendo pelo menos um empate. Mas acho que também a gente tem que saber que fora, se a gente conseguir levar ponto positivo, é bom. E fazer o dever de casa, como é o planejamento da gente. Tentamos, né, de toda forma levar pelo menos o empate daqui, mas jogando fora, na casa do adversário, com torcida, e que nem eu já disse, calor, tudo, acabou ajudando a gente, atrapalhando a gente não levar esse ponto positivo. Muito bem, lembrando então, o Inter volta a campo para enfrentar o 15 sábado. São 3 jogos importantes, né, doutor, daqui para frente, né, nessa sequência. Sábado tem o 15 às 5 da tarde no Barão da Serra Negra, depois na terça-feira Copa do Brasil, Inter e Rio Branco do Acre, 8h30 da noite, e na sexta de Carnaval, Inter e Nacional pela 2 no Limeirão, às 8 da noite. Muito bem, aliás, você terá transmissão todos da os nossa jogos. Equipe de esportes. Você que acompanha o Edmar nas transmissões, nas jornadas esportivas, então fique atento, não se engane, porque você pode pensar que o Edmar fala de pizza na jornada dele, dessa que é a maior pizzaria de Limeira, a maior, a melhor, que todo mundo come, que todo mundo elogia, etc, etc, etc. Eu estou falando de Cometa, 3442... 3993. 3442-3993. Essa é a pizzaria Cometa. O Edmar não fala, porque ele não gosta, ele não come essa pizza, mas veja se você não comeria. Olha, dá uma olhada. Dá uma olhada. Vê, olha.
Limeira toda come isso aqui, ó. Come qualidade, versatilidade, criatividade, bons produtos. Produtos comprados ali, ó, escolhidos a dedo, 1 a 1, certo, Denis? Então aqui o Zé, a equipe do Zé, não tem negócio de bolinha de basquete, não, bobagem. Pizza tem que ser feita por quem entende de pizza e não por quem entende de basquete. Então, é a seguinte, essa é a melhor pizza de Limeira, disparadamente, quase que ela cai agora. Ricardo Ricardinho, qual é a outra? Rua Duque de Caxias, 792, no centro da cidade. Então, não troque gato por lebre. Você que acompanha demais, bobagem o que ele fala. Essa é a boa. Rua Duque de Caxias, 792, Cometa Pizzaria. Zé, obrigado. Bruno, obrigado, Bruno. Você me salvou no sábado, estava precisando lá de uma perda danada, me salvou lá. Valeu, muito obrigado. Valeu a pena. E o Ricardinho, outra coisa também. É um flaneleiro de primeira também. Se jogasse mais, a Inter tinha empatado lá. É isso aí. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas dá para a gente falar um pouco mais sobre a sequência da competição. E os abraços também. E os abraços, é verdade. Vamos lá. Vamos, Didi, vai. Você já tá não, começa com o César. Então tá, vamos lá, César. Um abraço pro palmeirense Neu Escaravielo. Como é que é deles? Como eu me embanando para falar esse sobrenome. Neu Escaravielo. Escavarielo. Muito bem. Não adianta. Lembra de escavação. Escavarielo. Eu vou ficar a vida inteira e não vou conseguir falar o sobrenome do Neu. Palmeirense nos assiste aqui na Segunda Esportiva e também na Educadora, o Painel Esportivo. Não perde um. Muito obrigado. E também ao garotinho Vitor Santos, né, Edmar? Isso. Que nos acompanha também na Educadora, Painel Esportivo e toda segunda-feira aqui no Segundo Esportivo. Um grande abraço e obrigado por surfarem com a gente. Muito bem, um abraço aqui ao Henrique Gabriel Nogueira, lá da Vila Cláudia também, participando do nosso programa. Denis? Doutor, um abraço para o senhor Nicola Barbato, que completa hoje mais um ano de vida, ele e os nossos parabéns, ele que amanhã vai à federação, como nós dissemos no início do programa. Um abraço para o seu Jair Coloss, é o Jair da Banca, lá em Cordeirópolis, que tem a gratidão de vender a Gazeta lá para os nossos... É aquela banca que fica perto do Biló? Perto do velório. Ah, tá. Um pouco mais para cima. Tá. A do Biló é a banca do Gil. Um abraço para ele também. Um abraço para o Carlos Betim, que é da Sorveteria 2000, que também nos assiste, nos lê na Gazeta de Limeira. Também o João Batista, da Vila Queiroz, que passou nessa semana na Gazeta e nós estávamos conversando, ele disse que assiste o nosso programa. Um abraço todo especial para o José Carlos Zergert, conhecido como Zé Branquinho. Zé Branquinho, amigo, parceiro, que nos dá também a atenção da sua sintonia. Um abraço, Zé, parabéns para você, felicidades. Quem que é aquele que ia estudar agora, que não é mais o programa? Você lembra daquele lá? Aquele lá nós anotamos. Deixa eu mandar um abraço aqui. Pro... João Batista. Ah, é? É, João Batista. Beleza, deixa eu mandar um abraço aqui para José Tarcísio Sten, leonino lá de como é que chama lá? Campos Elíseos? Campos Elíseos. Mandar um abraço para o Zé Tarcísio, então, Sten. A esposa dele passou lá perto da Gazeta, falou, manda um abraço pro meu marido que não perde um programa. Tá mandado então. João Valdir. Um abraço pro Luiz Carlos da Dona, ex-jogador de futebol e sempre ligado aqui no nosso programa, não perde, de rádio e de televisão. Um abraço da Dona. Também quem está com a gente é o Mauro Silveira e a esposa dele, não perde um programa, mora aqui no Jardim São Roque, próximo ao Corpo de Bombeiros. O Eduardo, que é caminhoneiro lá de Iracemápolis, também quando está por aqui, está assistindo a gente, a não ser quando ele está na estrada, aí não tem como, né? Mas um abraço, quando tiver, ele está ligado. E a Célia Precinato, Beto, que é ligada em esporte também, ela que foi funcionária e foi, se não me falha a memória, a reitora do ISCA Faculdades. Ela está sempre ligada com a gente. Muito bem, muito obrigado, João Valdir. Roberto? Beto, meu abraço vai para o Chicão. Encontrei com ele ontem na missa, estava com a esposa, não perde um programa nosso, então grande abraço para o Chicão, para o Ronaldo, para a dona Inês e para a Maiara também, que não perde um programa nosso, está sempre ligado na nossa programação. O Darwin Barbosa, leonino de Quatro Costados, encontro com ele toda semana, manda um abraço para todo mundo. Bosquinha, que a semana passada estava ouvindo o nosso programa pela net, hoje está aqui em Limeira, inclusive ele passou os resultados aí no final da programação, e a gente dá os resultados do Paulista. Então, um grande abraço pro Bosquinho e pro seu Nicola Barbato aí também, um grande abraço a ele. Muito bem, Roberto, obrigado, Edmar. Vamos lá então, doutor, um abraço pro Didi, que é o marido da Lu, um abração, viu, Didi, obrigado pela audiência. Um abração pro vereador Cleiton,
que estreou um programa na Educadora, está também nos acompanhando. Obrigado, viu, vereador? Um abraço. Também o Marquinho Jesus, do Chico Macaco Brinquedos. Grande Marquinho Jesus, meu irmão, meu grande parceiro. Um abraço para o Vitor, né, que esteve hoje na Gazeta. Grande Vitor Santos, uma pessoa iluminada, né? 13 anos, imita todo mundo da equipe, um menino espetacular, junto com a sua mãe Giovana dos Santos. Então, Vitor, programa todo dedicado a você, ele é corintiano roxo. E olha, doutor, um abraço em especial para os 5 integrantes da Interror, que encararam 10 horas de viagem daqui a Votuporanga, 5 para ir, 5 para voltar, para apoiar a Inter. Até amanhã na Gazeta sai uma foto da Interror desses 5 corajosos e fanáticos torcedores da Inter. O Renan Lima, que é o presidente da Interror, o Tiagão, o Leandrinho, o Leandro e também o tio Lei. E também o Luquete Marinelli, grande goleirão aqui de nossa cidade, leonino de 4 costados, aposta no acesso da Inter. Ele está também nos acompanhando. Muito e um bem. abraço, doutor. Uma camisa para sorteio aqui, ó. Trouxe a grande aqui para mostrar legal, né? Mais uma da Caçula Esportes, do Leandro, do seu Adilson. E a camisa do Pimba, né? Vou dar uma pro Ricardinho também. E aqui eu falei do Marquinho Jesus, tem o Chico Macaco aqui atrás também, ó. Tem a Dom Francesco, grande Dom Francesco. Um abraço, viu, Du? Tamo junto. Quer mandar um abraço para alguém? Fique à vontade também. Eu deixar um abraço grande a todos meus familiares, né? Esposa e tudo. E a minha família, que é todo o elenco composto aí da Internacional, isso daí é importante eu ressaltar. Fazem parte da minha família hoje em dia. E queria pegar só um gancho, deixar um recado. Por favor. Talvez o torcedor da Inter não tenha a noção assim da grandiosidade que seja o projeto que foi falado pelo amigo aí, Cezinha, que é o sócio-torcedor. E sabemos nós, jogadores, o quanto isso é importante para a Internacional, porque nós usamos a Internacional como um trampolim, já a gente vai. Mas para a sequência da Inter, para que a Inter volte a respirar, acho que é a iniciativa muito grande de todos que estão imbuídos nesse projeto aí. Então, todos que possam, assinem lá, sócio-torcedor. Vai ser o Romário falando? É grande benefício não só para o torcedor, mas também para a Internacional de Limeira. Sócioembaixador.com.br, né? Muito bem, muito bem, é isso aí. Bom, já estou com o resultado aqui, Palmeiras 128, Santos 100. Olha, o Santos teve uma pontuação legal aqui, empate 43. Se somarmos Santos e empate... Aí nos votos dos santistas estão corintianos, são paulinos. Total de 271 participações. Tá certo, Denis? Pode ficar com o papel. Um abraço pro Fábio Scatolin, que é palmeirense, disse que vai ganhar tudo o Palmeiras. 4 panetones, os primeiros 4. Muito bem. Daniel Eugênio da Silva, primeiro panetone, lá Adélia Cavica Agorta. Segundo panetone vai para Pedro Amaro dos Santos. Qual que é o bairro, Edmar? Jardim Ouro Verde. Jardim Ouro Verde. Agora vai para Vida Cláudia. Geraldo Moura Torres. Está aqui, Geraldo Moura Torres. O quarto panetone vai para João Vitor de Souza, Jardim Santo André. Agora vamos às 6 camisetas, então. Cleiton de Paula Xavier, lá do Santa Amália. Do Jardim Ouro Verde, Silas Greve, com uma camiseta. A outra vai para Ângela Regina Giorgetti, lá do Ouro Verde. A quarta camiseta vai para, vamos ver aqui. As letras melhoraram muito ao longo desses anos, né? Lucas Alexandre de Oliveira, da Vila Camargo. Mais uma vai para Gabriel Nogueira, lá da Vila Cláudia. Mais uma, a última camiseta, obrigado, Roberto. Não, eu sei, tem mais uma. Vai para Eliane Margarete Colombari, do Jardim Esmeralda, que agora é do Pimba. Vai, pega o eu aqui do Pimba. A do Pimba vai para Cassiana Rodrigues de Souza, lá da Vila Queiroz. Muito obrigado pela sua visita, boa sorte para você, para os seus companheiros também, que a Inter traga lá de Piracicaba um belíssimo resultado nesse final de semana. Valeu? Eu que agradeço por tudo aí que vocês vêm fazendo pela equipe, a gente sabe a importância que é e poder estar aqui participando com todos vocês. Valeu César, valeu Denis, valeu João Valdir, Roberto, Edmar. Olha, o recado finalzinho do programa, que exatamente, se nós chegarmos até julho, né, com o Segundo Esportivo vai fazer 15 anos. E na primeira semana que foi lançado o Segundo Esportivo aqui na TV Jornal, na semana seguinte nós ganhamos um troféu. Eu já falei sobre esse troféu aqui. Obviamente que eu não trouxe esse troféu porque eu não ia conseguir segurá-lo, isso é óbvio. E quem concedeu esse troféu antecipadamente do sucesso que iria fazer o programa Segundo Esportivo chama-se Vanderlei Vasques Teixeira, nosso querido Pardal, que nos deixou na última sexta-feira. Então, evidentemente que o programa de hoje inteirinho e até o resto do ano e o resto dos tempos é dedicado ao nosso querido amigo Pardal, que nos deixou. Fiquem com Deus, boa semana e até breve.